Olá, meus amores, estamos de volta com o seu canal Fundamento, aonde juntos estamos aprendendo todos os dias um pouquinho mais a nos aprofundarmos nas Sagradas Escrituras. Estamos aprendendo com profundidade a essência da mensagem do Evangelho. Evangelho este que é o único meio instituído por Deus para a salvação. E hoje nós vamos dar continuidade ao caminho final do estudo do Novo Nascimento. Por isso eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo, a se inscrever no canal, a compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário, porque assim tu vai ajudar com que o canal cresça e alcance mais pessoas com essa mensagem do Evangelho, com essa mensagem que pode levar a salvação até elas. Então, meus amores, hoje nós vamos gravar o penúltimo vídeo do estudo do Novo Nascimento. Estamos chegando aí à reta final. Inclusive, esse seria o último vídeo, né? A última parte do texto bíblico, do diálogo entre Jesus e Nicodemos. Mas eu estava orando e o próprio Deus me deu uma inspiração de ainda gravar um mais, ensinando, dando dicas, orientações de uma maneira bíblica, com agora o entendimento que a gente tem sobre o Novo Nascimento, de evangelizar um pecador, de como evangelizar as pessoas. Então, num próximo vídeo eu vou gravar para fecharmos assim com chave de ouro o estudo completo do Novo Nascimento. O último vídeo vai ser com orientações de como evangelizar um pecador, tá? Então, esse seria o último vídeo do texto bíblico e a gente vai gravar um mais para fechar a playlist com orientações, ensinamentos de como evangelizar. Porque quando a gente aprende o verdadeiro evangelho, como a gente sempre aprendeu errado, né? Evangelizar de uma forma errada, oferecer a Cristo a troco de banana para as pessoas, né? Se tu der mais, Deus te abençoa mais. A gente sempre ofereceu Cristo de uma maneira completamente errada. Se tu der, Cristo vai te abençoar. Entende? Então, quando a gente aprende o verdadeiro evangelho, a gente acaba ficando meio assim, nossa, e agora? Como que eu falo de Jesus para as pessoas? Como que eu ensino? Porque eu sempre ofereci Cristo. Tu quer Cristo? Quer Cristo? Quer Cristo? Tu quer que ele mude a tua vida? Tu quer que ele te abençoe? Tu quer que ele faça o que tu quiser instantaneamente? A gente sempre aprendeu assim, dessa maneira, né? Chamar a atenção das pessoas evangelizando de uma maneira completamente deturpada, errada. Aí quando a gente aprende a verdade, a gente fica assim, e agora? Como que eu faço? Então, no próximo vídeo a gente vai ensinar, tá bom? De uma maneira bíblica, as maneiras de como a gente pode abordar as pessoas com relação à pregação do evangelho para elas, tá? Então, mas hoje a gente vai focar na última parte do Novo Nascimento, do texto bíblico, do diálogo entre Jesus e Nicodemos, com base, com tudo que a gente vem vendo, principalmente os dois últimos vídeos falando da obra perfeita de redenção da cruz. Primeiro falando de toda a condição humana, da nossa condição pecaminosa, de mortos espiritualmente, mortos em delitos e pecados, a condição catastrófica do ser humano diante de um Deus santo, santo, santo e justo. E depois a boa notícia para esses seres humanos totalmente corrompidos e condenados ao inferno, que é a cruz de Cristo, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Então, com base, e agora já com entendimento muito profundo sobre isso, a gente vai fechar esse ensinamento de Jesus com Nicodemos, que Jesus estava evangelizando Nicodemos e Jesus ensinou na ordem correta, exatamente como a gente tem ensinado aqui nesses, eu nem sei, acho que são 9 ou 10 vídeos do Novo Nascimento. Vocês estavam acostumadas a ouvir Novo Nascimento até João 3, ali que diz, né, que tem que nascer da água e do Espírito, e deu, né? Então, agora imagina 10 vídeos de 1 hora, só ensinando com detalhe, estudo pra caramba, mas é ensinamento para a vida toda, é ensinamento de vida eterna e não pode ser uma coisa superficial. Então, com base em tudo isso,
a gente vai entender agora essa parte final, tá? Da conversa de Jesus com Nicodemos, né? Lembrando que este homem era um religioso que foi ter com Jesus porque dentro dele havia algo que... havia uma pulguinha atrás da orelha com relação à salvação, talvez a mesma pulguinha atrás da orelha que tu, que tá aí, que te considera um cristão, religioso, que tu acha que tu tá salvo porque tu faz parte de uma igreja, porque tu tem boas obras, mas de repente tu tem uma pulguinha atrás da orelha que tem alguma coisa errada, alguma coisa tá faltando, exatamente como Nicodemos. E Jesus evangelizou então esse fariseu, evangelizou então esse homem, e a gente vai ver no final como ele se converteu. Né? No primeiro vídeo eu disse que a gente ia contar como foi a conversão de Nicodemos, e até o final do vídeo eu converso com vocês sobre isso, tá bom? Então vamos lá, vamos ler. Capítulo 3 de João, enfim, nossa última leitura do nosso capítulo-chave dos últimos 10 ou 11 estudos, nem me lembro mais, de Jesus com Nicodemos. João, capítulo 3, e a gente vai ler a partir do versículo 16. O título fala a missão do Filho. Lembrando que Jesus estava se apresentando como o Messias, como o Filho de Deus para Nicodemos. Até então, Nicodemos cria em Jesus como um profeta, como um mestre vindo da parte de Deus, porque ele fazia muitos sinais. E a gente já viu com detalhes que isso não basta. Não basta ter Jesus numa autoestima, não basta ter Jesus num alto pedestal como um bom mestre, como um milagreiro. A gente precisa crer nele como Senhor e Salvador e Filho de Deus. Então aqui Jesus estava se apresentando para Nicodemos como esse Messias Salvador e dizendo, ó, Nicodemos, tu quer ser salvo? Para que o mundo seja salvo, o mundo tem que o quê? Olhar para mim. Lembra da analogia de Cristo e a cruz com a serpente de Moisés no deserto? Então, Jesus estava se apresentando para Nicodemos. E aí aqui vem uma divisão no texto bíblico que aqui acaba ficando algo assim muito... Lembra que eu já falei para vocês, meus amores, que as divisões da Bíblia, por um lado ajudaram, mas por outra foi trágica? Por quê? Porque separa textos de uma história só, acaba separando, e aí às vezes as pessoas, por ignorância, por falta de entendimento, acham que aquele determinado assunto acabou ali, mas não é assim. Então é isso que eu quero que vocês entendam, tá? Aqui do versículo 15 para o versículo 16 continua a mesma coisa, tem um título no meio, a missão do Filho, mas continua sendo a conversa de Jesus com Nicodemos. E ele vem aqui com aquele versículo que está estampado por todos os muros e postes e caminhões, e que todo mundo fala, todo mundo repete, todo mundo ensina, seja um incrédulo, seja um ateu, seja um macumbeiro, seja a religião que for. Todos já ouviram este versículo e muitos repetem ele à torto e direita e não tem o entendimento do que ele realmente significa. E agora que a gente já vem com uma base, com uma estrutura deste ensinamento, agora a gente vai entender, agora a gente pode entender com profundidade o que significa este versículo aqui. Jesus falando com Nicodemos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, unigênito significa único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem já ouviu esse versículozinho, já leu por aí, já repetiu, já ensinou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então hoje a gente vai entrar um pouco mais de detalhe com relação a esse amor de Deus, que significa que Deus amou o mundo. Será, gente, que esse versículo é muito usado pelos arminianos e
e por algumas instituições para dizer que Deus ama todo mundo igual e incondicionalmente e que por isso a predestinação, a eleição é diabólica, enfim, não vou entrar em detalhes, mas muitos usam esse versículo para dizer que Deus ama todos incondicionalmente, porque diz aqui que Deus amou o mundo. Meus amores, essa expressão que Deus amou o mundo não significa que Deus amou todas as pessoas do mundo. E não é só aqui que aparece a expressão mundo, em vários versículos da Bíblia aparece a expressão mundo, mas significa que Deus amou o mundo em relação a todos os povos, línguas, tribos e nações. Ou seja, a gente não pode esquecer que aqui Jesus está tendo um diálogo com um judeu, com um fariseu judeu de nascença. Então, para os judeus, o mundo era só eles. Eles desprezavam todos aqueles que eram gentios, todos aqueles que faziam parte de outra nação, de outro povo, de outra língua. Então, Jesus faz questão de falar aqui, porque Deus amou o mundo, Nicodemos, porque lembra que eu falei que o ensinamento de Jesus aqui, primeiramente era para Nicodemos, mas depois ele abrangiu o mundo inteiro, quando ele disse assim: todos têm que nascer de novo, não vos admire que eu diga que vocês tenham que nascer de novo. Então, primeiro, a princípio era um diálogo diretamente com Nicodemos, depois já era um diálogo para o mundo inteiro. Então aqui Jesus faz questão de dizer para Nicodemos: Nicodemos, Deus amou o mundo, não foi só os judeus. Amou todos, amou os judeus, os gregos, os romanos, os americanos, os brasileiros, as tribos indígenas, os maias, os astecas, os indianos, todas as nações, toda a Europa, toda a América, todo o mundo, todo o mundo, todas as etnias, todas as raças, sejam brancas, pretas, pardas, amarelas, azuis, vermelhas, não importa. Deus amou o mundo. Deus amou o mundo não porque o mundo era digno do amor dele. Deus amou o mundo não porque o mundo era merecedor do amor dele. Ao contrário, Deus amou o mundo inteiro ao ponto de dar o seu filho. Porque esse mundo era tão podre, não só judeus, mas o mundo inteiro eram tão podres, tão mortos espiritualmente, tão mortos em delitos e pecados, tão perdidos, tão condenados, que este mundo exigia um grande amor como só o amor de Deus para salvá-lo. Então, o amor que Deus deu aqui, que ele sentiu por este mundo todo, seja judeu, seja gentil, seja africano, seja espanhol, seja quem for, esse mundo todo, esse amor que ele sentiu não é porque nós merecíamos esse amor, mas porque nós necessitávamos de um amor imenso e grande assim, para poder sermos regenerados, resgatados da condenação eterna, ser livres da ira do próprio Deus. Tá dando para entender, meus amores? Então, este versículo, que é considerado por muitos o versículo mais lindo da Bíblia, e ele é mesmo, quando ele é entendido da maneira correta, porque Deus ama o mundo, que deu o seu filho unigênito. Todo mundo sabe de cor esse versículo. Acho que é o único que um cristão, que se diz cristão, sabe de cabeça, sabe de memória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acho que é o único versículo na Bíblia que um cristão que se diz cristão sabe de memória. E olha lá. Mas é por quê? Porque ele é muito falado, ele é muito ensinado. Mas ensinado de uma maneira completamente deturpada, porque não se ensina a essência desse amor. Não ensina a necessidade que o mundo tinha desse amor. Não que a gente merecesse ele, mas a necessidade que a gente tinha desse amor.
que foi capaz de dar o seu filho para morrer no nosso lugar, que foi capaz de espizinhar, permitir que o coração desse filho explodisse de dor e de tristeza naquela cruz, no meu e no teu lugar. Isso é amor de verdade. Esse é o amor, tamanho amor que Deus teve pelo mundo, pelas pessoas que estão em cada parte desse mundo que Ele escolheu para salvação, que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Meus amores, é mais ou menos assim. Olha só, agora que a gente já entende a essência desse amor e a necessidade que tínhamos, por que necessitávamos dessa morte de cruz? Porque éramos mortos em delitos e pecados e nenhum de nós, por mais santos que pudéssemos ser e obedientes, poderíamos suprir a necessidade de justiça de um Deus santo. Já ficou claro isso, né, meus amores? Mas é sempre bom lembrar. Se vocês verem Paulo e Pedro ensinando, vocês vão ver que ele está sempre lembrando as coisas. O ser humano tem uma dificuldade de gravar as coisas na cabeça. Vocês já perceberam que eu repito e repito sempre a mesma coisa? Se vocês lerem os ensinamentos dos apóstolos de Jesus, vocês vão ver que eles repetem sempre a mesma coisa. Por quê? Porque o ser humano tem essa dificuldade de gravar as coisas na cabeça, de entender. Então, como que foi? Mais ou menos assim com relação a esse amor que Deus teve de dar Jesus por nós, para vocês entenderem. Um dia Deus chega para Jesus, Deus é pai, Cristo é filho. Meu filho, o mundo, tem umas pessoas aí, o mundo, que são inimigos do papai, me odeiam, não querem saber do papai, me desprezam. E então, o papai vai precisar que tu desça lá e morra no lugar deles, para que eu possa salvar eles da condenação eterna e da minha própria ira. Tá dando para entender, meu filho? Eles me odeiam, eles me desprezam, eles não têm tempo para mim, eles vivem no pecado deles que eles amam, ignorando tudo que se diz Deus, são meus inimigos. Mas o papai quer que tu vá e morra por eles, para que eu possa resgatar eles de lá. São meus inimigos, mas eu quero salvar eles. Este é o nível do amor de Deus pelo mundo. Este é o nível do amor de Deus por mim e por ti. Por isso, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Único, porque Cristo era o único. Ele foi o único para depois se tornar o primeiro de muitos irmãos. Para aqueles que nasceram de novo, que hoje fazemos parte da família de Deus. Hoje Jesus já não é mais o único, o unigênito. Hoje ele é o primeiro. Ele é o primeiro, eu e tu somos o segundo, o terceiro, e assim vai. Tá dando para entender? Então ele segue falando assim. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha só isso aqui. É exatamente isso que eu falei para vocês agora. Um mundo podre, inimigo de Deus, sem que ninguém queria saber dele. E ele vai lá e dá e envia o seu único filho, o amado, o perfeito, o justo, o santo, a companhia dele na eternidade, para vir, não para julgar o mundo. Ele poderia dizer assim: meu filho, são todos meus inimigos, vai lá e mata tudo, condena eles ao inferno, vai lá, faz isso. Mas não,
Ele disse, vai lá e morre no lugar deles. Vai lá e te coloca no lugar deles para que a minha ira caia sobre ti e eu me agrade com o teu sacrifício para poder salvar eles, para poder resgatar eles. O que Jesus está falando aqui? Eu não vim ao mundo para julgar o mundo, eu não vim aqui para acabar com vocês, eu vim aqui para salvar vocês. Olha que amor, olha que plano de salvação, imagina Nicodemos ouvindo isso do próprio Senhor Jesus. Meus amores, gente, isso aqui não tem explicação para isso aqui. Lógico que a primeira vinda de Jesus ele veio para salvar, mas não se esqueçam, ele vai vir a segunda vez. E daí a segunda vez, conforme Apocalipse 19, ele vem, aí sim, ele vem para condenar o mundo. Agora, na primeira vinda dele, e agora durante esse tempo, esse período de graça que ele está nos dando para nos arrependermos e nos voltarmos para a cruz, esse período de graça que ele está nos dando é período de salvação. Agora, quando ele vir em Apocalipse 19, no cavalo branco, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aí não vai ser para salvação mais, daí vai ser para condenação e condenação eterna. E daí, ai daquele que ficar para trás. Então, ai daquele que não confiou na obra de Jesus. E a gente vai continuar lendo aqui, olha só. Diz assim, versículo 18. Quem nele crê, é Jesus falando, né? Quem crê em mim, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos e automaticamente para todos nós hoje é assim: quem crê em tudo isso que eu ensinei para vocês no estudo do Novo Nascimento, que nós nascemos mortos, herdamos essa morte de Adão e somos corruptos, contaminados, separados, inimigos de Deus, condenados totalmente ao inferno. Quem não crer nisso, que isso é o que somos, podres, completamente inimigos de Deus, mortos, e que Cristo veio com a boa notícia do Evangelho morrer no nosso lugar para nos resgatar da ira de Deus e do inferno eterno. Quem não crê nisso, quem não crê no unigênito Filho de Deus, já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está, porque Deus já sabe quem vai crer e quem não vai crer. Se hoje e todo esse período que eu venho te ensinando a verdade do Evangelho, tu ouviu e creu, tu foi salvo. Agora, se tu continua cascudo, cabeçudo, então é porque espero que tu ainda tenha tempo. Mas aqueles que não creem nisso, que desprezam essa verdade, não é porque é eu, Aline, que estou ensinando, mas é a verdade de Jesus. E a gente vai seguir lendo aqui para ver o que ele fala para Nicodemos. Quem não crê no Filho de Deus como Salvador, a cruz, a morte, a obra dele na cruz, que ele pagou pelos nossos pecados, quem não crê nisso vai ter que pagar pelos seus pecados. Lembrem-se no que eu já falei para vocês no último vídeo do Novo Nascimento, que ou pagou Cristo na cruz do Calvário pelos teus pecados, ou tu vai ter que pagar por eles, um por um. Não tem jeito. Cristo veio para pagar pelos nossos pecados, mas para que eu creia que eles foram pagos, para que eu tenha eles pagos, eu tenho que crer no que Cristo fez. Se eu não crer, eu já estou condenada pelos meus próprios pecados, eu já estou condenada por não crer. Gente, olha só, só para aclarar, as pessoas não vão para o inferno por causa de seus pecados. As pessoas não vão para o inferno por causa do pecado que for. Não vou ficar nomeando pecado aqui. Seja lá o que for, pensa aí no teu pecado. As pessoas não estão no inferno ou não vão ir para o inferno por causa dos pecados, por algo que elas fizeram de mal, um pecado que elas cometeram. As pessoas vão para o inferno por algo que elas não fizeram. Que foi o quê? Não crer
no Filho de Deus. Não crer que Jesus desceu da glória dele para pagar o pecado dela. Por isso que ela foi para o inferno. Porque quando a gente aceita de graça essa salvação de pecados que Cristo nos concedeu na cruz, os nossos pecados são eliminados, os nossos pecados são borrados, os nossos pecados são apagados, e isso está escrito na minha e na tua Bíblia. Deus esquece dos nossos pecados. Agora, se eu não creio que Jesus apagou, limpou, levou, jogou no mar do esquecimento os meus pecados, esses pecados continuam sobre mim. E a maldição de Deus então também continua sobre mim. Não propriamente pelos pecados cometidos, mas porque eu não criei no Filho dele, na obra dele. Oh, meu Deus do céu, como eu desejo que vocês entendam essa verdade. Então, quem não crê no Senhor Jesus, quem continua aferrado aos seus pecados e tentando se salvar por si só, pelas boas obras, quem continua achando que precisa fazer alguma coisa para se salvar e se manter salvo, e crê nisso e ensinam isso para as pessoas, essas pessoas já estão condenadas, seja quem for. Pode ser a pessoa mais importante, com o nome de santo que tu conhece. Essa pessoa já está condenada por algo que ela não fez. Não é por coisas erradas e pecados que ela fez. Ela já está condenada por uma única coisa que ela não fez. Crer unicamente na obra redentora de Cristo e que a salvação é de graça. Então ela já está condenada. Isso aqui é muito delicado, gente. Tem um monte de gente nessa situação que continua se aferrando ao seu conhecimento, à sua doutrina, à sua religião, a líderes, a homens podres e pecaminosos, se apegando a tempo de igreja, se apegando a placas de igreja, se apegando a, sei lá, tanta coisa, as suas boas obras. Ela está se apegando nisso porque ela acha que quando ela chegar no céu, é isso que vai fazer com que ela seja salva. Eu lamento te dizer que quando tu chegar no céu e o anjo Gabriel te perguntar: fulano de tal, por que tu tá aqui no céu? Por que tu acha que tu tem o direito de entrar aqui? E tu responder pro anjo Gabriel: Gabriel, eu obedeci. Gabriel, eu tinha o Espírito Santo. Gabriel, eu era líder de uma igreja. Gabriel, eu era pastor. Gabriel, eu tinha uma igreja lotada, linda, luxuosa, lotada de gente. Gabriel, eu tinha seguidores nas redes sociais. Gabriel, eu obedecia. Gabriel, eu era fiel no dízimo, no pouco e no muito. Gabriel, eu sempre fiz obras de caridade, nunca matei ninguém, nunca fiz mal pra ninguém, Gabriel. Por isso que eu tenho o direito de estar aqui. Gabriel vai te olhar, vai te virar e vai te dar um chute no traseiro e vai dizer: aqui não é o teu lugar. Não te apoie nas tuas obras, não te apoie no teu conhecimento, na tua igreja, na tua religião, naquilo que for. Aquele que não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado. Aqui Jesus não está falando para Nicodemos: Nicodemos, aquele que confiar nas suas obras, aquele que abandonar pecado, aquele que fazer isso, aquilo, aquele outro, vai ser salvo. Não, aqui ele está dizendo que aquele que crê no Filho de Deus não é julgado, ou seja, já está salvo. Agora aquele que não crê já está condenado. Então aí eu deixo para vocês essa reflexão. E aí ele continua assim: ora, o julgamento é este, Nicodemos. Jesus ensinando Nicodemos. O julgamento é esse, Nicodemos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se achega para a luz, a fim de que não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas porque feitas em Deus. Então aqui o que Nicodemos está falando para Jesus, ou o que Jesus está falando para Nicodemos? Nicodemos, o julgamento é esse: as pessoas estão
condenadas porque a luz, que sou eu, Nicodemos, vinha ao mundo. Eu vim trazer a luz para as trevas que é o mundo. Mas os homens não quiseram, rejeitaram. Por quê? Porque amavam o seu pecado. Meus amores, as pessoas não querem a salvação de graça. Elas não querem, porque elas querem continuar no seu pecado, elas amam o pecado. E aí tu pode ver pessoas aí desprezando a Deus, criticando a salvação pela graça, não aceitam que só a cruz basta, outras querem continuar vivendo no seu pecado, culpam Deus, Deus não me escolheu para salvação, então ele não pode nem se queixar. Se ele não me escolheu para salvação, então o que eu posso fazer? Sabe, julgando Deus, colocando Deus no banquinho dos acusados, como réu da história. Tudo isso por quê? Porque as pessoas amam o seu pecado. Elas querem algo para justificar o seu pecado. Elas querem algo. Elas não querem crer na verdade porque não convém que elas creiam na verdade, porque se elas creem na verdade, elas vão ter que abandonar os seus erros, os seus pecados e viver uma vida digna diante de Deus. Então elas não querem crer, então elas tapam os ouvidos para ouvir a verdade. E acontece de uma maneira tão sutil que até como um vídeo como esse, de ensinamento do verdadeiro evangelho, as pessoas desprezam. As pessoas não querem ouvir, elas estão tão acostumadas a aprender aquele evangelho errado, que quando elas ouvem a verdade, elas desprezam, elas não querem, porque não agrada a elas. Estas pessoas, a luz veio ao mundo e elas rejeitaram a luz porque elas queriam continuar nas trevas. Então, meus amores, não existe injustiça em Deus quando aquelas pessoas que foram condenadas ao inferno. Não existe injustiça em Deus. As pessoas vão para o inferno porque elas merecem estar no inferno. Por que elas merecem estar no inferno? Porque a salvação foi dada de graça. O evangelho está sendo anunciado para todos, para o mundo inteiro. Mas as pessoas não querem crer na verdade, elas querem se aferrar na mentira, no engano, no pecado delas, no prazer que o pecado delas traz, no engano e na mentira do falso evangelho que traz para ela um nome, um poder, dinheiro, fama, autoridade, poder político, nome acima de todos os nomes. Ela quer se apegar a isso, então não convém ela crer na verdade, não convém ela crer que Cristo basta. Tem que ter mais coisas para ela se aferrar ao orgulho dela. Meus amores, estas pessoas já estão condenadas. Por quê? Porque a luz veio ao mundo e elas preferiram rejeitar a luz para continuar nas trevas. Então, esse é o ensinamento que Jesus ensinou para Nicodemos e é essa parte final do nosso estudo que a gente vem ensinando para vocês nos últimos meses, com tanto trabalho, com tanto amor, com tanta dedicação. Só Deus sabe todas as lutas que a gente enfrentou, tudo que a gente teve que renunciar e deixar para trás, e que era tudo basura e não valia a pena, por pregar o verdadeiro evangelho. E tudo que a gente passou durante o período que a gente vem gravando essas verdades para vocês, só Deus sabe. A luta é grande, mas a gente faz isso por amor, porque essa é a verdade da salvação, essa é a verdade do evangelho, é isso que Cristo quer que a gente pregue. Lembre que desde o início do primeiro vídeo eu disse que existia uma frase bíblica que iria nos acompanhar do início ao final, que nós estamos aqui para ensinar da parte de Deus e diante dele, ensinar só aquilo que ele nos deu para ensinar, o que está na Bíblia e diante dele, porque sabemos que ele nos vê ensinando a verdade. Então, meus amores, essa é a verdade. Cristo veio ao mundo,
Cristo veio ao mundo para nos salvar. Cristo veio ao mundo para nos resgatar do inferno, nos resgatar do nosso pecado e nos resgatar, sobretudo, da ira de Deus. E todo aquele que crê nisso não será julgado. Mas quem não crê na obra perfeita de redenção da cruz já está condenado. O martelo já está batido. Não tem marcha atrás. Não tem volta atrás, já está condenado porque não creu no unigênito Filho de Deus. Meus amores, essa é a verdade do Evangelho, creia tu ou não. Tu pode ficar com raiva, com ira contra mim, não importa. O importante é que eu estou falando a verdade e eu peço que o Espírito Santo realize o milagre do novo nascimento na tua vida. E foi isso que Jesus ensinou para Nicodemos e foi isso que Nicodemos aprendeu naquele dia. E como a gente sabe que Nicodemos ouviu e o evangelho fez efeito nos ouvidos dele e ele foi regenerado. A Bíblia fala de Nicodemos em 2 textos mais na frente. Aqui a gente vê um Nicodemos cheio de dúvidas, que vai até Jesus cheio de si, como mestre de Israel, tendo Jesus em alta consideração como um outro mestre como ele, e a gente vê Jesus dando na cara dele, ensinando ele a verdade, falando para ele: olha para mim, eu sou o único meio, a tua religião, as tuas boas obras não vão te salvar. Olha para mim, Nicodemos, eu sou a luz que veio ao mundo para te salvar. Como que a gente sabe que isso fez efeito na vida de Nicodemos? Porque mais na frente a gente vê Nicodemos defendendo Jesus diante dos fariseus hipócritas, coisa que muitos não têm coragem de fazer. Muitos aí que estão aprendendo a verdade têm vergonha de dar cara por Jesus. Tem vergonha porque tem medo de perder regalias, de perder salário, plano de saúde, tem medo de perder amizade, perder ajuda de pessoas, medo de ofender alguém. A gente vê um fariseu que chegou diante de Jesus cheio de si, cheio de religião, capítulos mais na frente defendendo Jesus no único lugar que ele não poderia defender Jesus, no meio dos fariseus hipócritas, das pessoas mais mentirosas, mais filhas do diabo que eram, como o próprio Senhor Jesus afirmou: vocês são filhos do pai de vocês, o diabo. E ele defende Jesus, sinal de um filho de Deus. Só o filho de Deus defende Jesus, defende o evangelho da cara, sem nada, sem medo de nada nem ninguém. Mais na frente a gente vê ele cuidando do corpo morto de Jesus. Quem é que hoje tem amor para cuidar do corpo morto de Jesus? Só os filhos de Deus. Quem é o corpo de Jesus? Não é a igreja? Só quem prega a verdade para as pessoas, para a igreja, quem cuida das ovelhinhas, dos filhos de Deus, dos irmãos de Jesus, são filhos de Deus. E a gente vê Nicodemos cuidando, tirando junto com José de Arimateia o corpo de Jesus da cruz, levando lá especiarias finíssimas, caríssimas, para passar no corpo de Jesus. Oh, meu Deus, que honra! Que honra, que honra que esse homem teve. Que honra que esse homem teve de poder lavar o corpo de Jesus com perfume, com óleos, com essências e enterrar ele junto com José de Arimateia naquele túmulo do qual ele ressuscitou. E hoje, meus amores, nós também temos essa honra de cuidar do corpo de Cristo, de cuidar da igreja dele. E é uma responsabilidade minha e tua de anunciar esse evangelho para as pessoas. Talvez tu não grave um vídeo, tu não pregue, mas simplesmente o fato de tu compartilhar esse vídeo para outras pessoas, tu já está ajudando a cuidar do corpo de Cristo. Então,
já é uma maneira de ensinar as pessoas a verdade. Talvez tu não saiba falar, tu não saiba se expressar, mas o fato de tu enviar esse vídeo, compartilhar aqui, pegar o link, compartilhar com alguém, tu já vai estar cuidando do corpo de Cristo, como Nicodemos fez. Então a gente vê atitudes descritas na Bíblia que Nicodemos teve, que só um filho de Deus tem. E a história paralela, é que aqui não pega um livro ali em cima, mas tem um livro que fala da história dos hebreus, a história paralela à Bíblia, que é a história que é narrada dos hebreus, conta, tá? Que Nicodemos, ele se tornou um cristão assumido, e ele era riquíssimo, era mestre. Ele foi expulso do Sinédrio, ou Senedrim, ele foi expulso ali do governo. Ele era mestre, ele era um dos principais dos fariseus, né? Ele era líder dos líderes. Ele foi expulso. Esse historiador da época, porque existem livros paralelos à Bíblia de historiadores que viveram naquela época e relataram. Mesma coisa hoje com os livros de histórias que a gente tem. História do Brasil, história do teu país, livros históricos que comprovam isso aconteceu. O Brasil foi descoberto, então, pelos portugueses. Então, existem livros que relatam isso, que fatos que realmente aconteceram. Então, existem fatos que relatam a história dos hebreus. Não está na Bíblia, mas são fatos que aconteceram. Então, esse historiador diz que Nicodemos foi expulso da liderança dos fariseus, foi expulso da seita fariseia, né, que era uma seita mais forte em Israel, da religião. Ele foi expulso do Sinédrio, ele parou de ensinar. O historiador conta que ele perdeu toda a riqueza dele e que ele foi expulso de Jerusalém, desprezado até por uma filha que ele tinha. Isso a história paralela conta, que ele foi desprezado por amigos, por familiares, e que ele foi expulso de Jerusalém e apedrejado até a morte. Não é a coisa mais linda? Não é a maneira mais linda de se morrer? Ai, que masoquismo. Não, gente. Não é a coisa mais linda? Um homem que antes era poderoso, riquíssimo, soberano no mundo dele, um dia tem um encontro com o Salvador dele e de repente ele abre mão de tudo aquilo que ele tinha: nome, título, poder, autoridade, dinheiro, riqueza, amigos, família, tudo, por amor, por defender esse Cristo, esse Senhor que se apresentou para ele, para defender esse Cristo e esse evangelho, e pregar esse evangelho. E aí ele morre por isso, perde tudo por isso e morre por isso. Gente, não existe honra maior do que essa, meus amores, não existe. E só um filho de Deus consegue falar isso com alegria. Não existe maior honra. Imagina a honra de Nicodemos no céu. Ele entendeu que a pátria dele não era nesse mundo. Ele entendeu que ele era um pecador. Ele entendeu que ele estava morto. O dia do novo nascimento de Nicodemos foi o pior dia da vida dele, porque como é o pior dia na vida de todos. Meus amores, o dia do novo nascimento é o pior dia na vida da gente, sabia? Oh, mas não é o melhor? Não, primeiro ele é o pior. Por quê? Porque primeiro a gente tem que se enxergar como a gente é. Morto espiritualmente, totalmente podre, perdido em delitos e pecados. Primeiro a gente se enxerga como a gente é e depois vem a boa notícia, aí vem a parte boa. Mas Cristo morreu no teu lugar para te salvar desse pecado, para te salvar da ira de Deus, para te tirar do inferno. Nicodemos entendeu isso e ele abriu mão de tudo por esse amor, por esse Cristo, por esse Salvador.
E ele morreu com a maior honra, porque, gente, não existe maior honra do que morrer como mártir por Cristo. O galardão e a recompensa, como foi a de Estevão, como foi a dos discípulos, a de Paulo, que perdeu a cabeça, e Nicodemos, que foi apedrejado até a morte. Esses vão ser os mais honrados, os filhos mais honrados de Deus. E tu aí? Não tenho tempo, eu tenho vergonha. Ai, não posso fazer, não dá tempo, não consigo, não deu, não dá. Outro dia, não, é que eu queria que fosse assim, não é tão, ai, é que é tão difícil falar de Jesus, é tão difícil fazer isso, não tenho tempo, tenho outras prioridades. Oh, filho de Deus, será? Filho de Deus que não dá cara por Deus, por Jesus, pela obra de Cristo na cruz? Filho de Deus que está sempre arrumando desculpas? Filho de Deus que está sempre colocando empecilhos? Ah, mas se fosse assim, se fosse assado, pelo menos, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Ah, não, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, tudo. Desculpa, desculpa, desculpa. Enquanto o líder dos judeus, riquíssimo, poderoso, como é o caso de Paulo também, simplesmente consideram tudo isso como basura e dedicam toda a sua vida até a morte, até perder a cabeça, até ser apedrejado por amor a esse evangelho, por amor a esse Cristo. Que recompensa! Ai, homens dignos da cruz, homens dignos do evangelho. Esses sim são homens que o mundo não foi digno de tê-los aqui. E o que sobra pra gente, né? Que a graça de Deus esteja sobre a gente, porque só a graça dele, meus amores. Então, a gente termina o texto, esse texto do Novo Nascimento, que eu acho que não é mais novidade para ninguém, que para mim é o mais importante da Bíblia, porque sem Novo Nascimento ninguém verá a Deus. Eu espero que tenha ficado muito claro tudo isso para vocês. Vocês que já ouviram, eu recomendo que assistam desde o primeiro de novo. Tem dúvidas? Pergunta, deixe seu comentário, pergunte. E a gente vai gravar mais na frente um vídeo só respondendo as perguntas de vocês. Talvez uma live, não sei. Mas a gente vai fazer o possível para tirar as dúvidas. Mas vocês têm que perguntar, né? Senão, como é que a gente vai saber as dúvidas que vocês têm? Seja humilde para perguntar, para assumir, para reconhecer que não entende, que não sabe, que quer aprender. Porque assim Deus vai te honrar, Deus abençoa aqueles que são humildes. E a gente vai gravar mais um para terminar essa playlist, então, dando aí dicas, dando aí conselhos de como evangelizar uma pessoa, exatamente como Jesus fez com Nicodemos. Nós temos o maior mestre, o maior e melhor mestre. Nós temos aí um exemplo de como se evangeliza uma pessoa, mas na prática do nosso dia a dia, nesse mundo que a gente vive, como a gente faz para evangelizar alguém, falar de Jesus para essa pessoa, né? Falar para ela, vou chegar e como alguns dizem assim, mas ô tia, ou então dona Aline, ou Aline, mas como que a gente faz? A gente chega e fala pra pessoa assim, ó, sabia que tu tá morta? Parece meio raro, né? Mas a gente vai ver aí com jeitinho, com sabedoria, e para fazer como Jesus nos ensinou, e aí a gente vai dar aí umas orientações para vocês, tá? Então não perca o próximo vídeo, porque a gente vai falar com isso para fechar com chave de ouro o estudo do Novo Nascimento, o estudo sobre o único meio de salvação. Que Deus abençoe vocês e que o Espírito Santo convença vocês destas verdades, e até a próxima.